Muitos profissionais de marketing, muitas vezes profissionais da comunicação, designers, freelancers, têm a oportunidade de poder prestar o serviço de maneira autônoma, né? Sendo um freelancer ou podendo atender uma demanda aqui, alguma demanda ali. E esses profissionais muitas vezes têm o sonho ou a vontade de abrir uma agência de marketing, né? Ou uma agência de marketing digital. Mas nem tudo são flores. Muito dessa visão está pautado no que o mercado publicitário se construiu como uma profissão muito glamurosa muitas vezes. Mas a verdade, nua e crua sobre esse assunto, é um pouco diferente. Se você chegou agora aqui no canal da V4 Company, não deixe de se inscrever porque a gente tem conteúdos diários para colaborar com o seu desenvolvimento, seja você profissional de marketing ou você que tem uma empresa e quer melhorar esse setor no seu negócio. Comenta com a gente o que você acha sobre esse assunto e dá o like ou dislike para a gente saber se o conteúdo segue sendo relevante. De hoje a gente está falando um pouco sobre abrir uma agência de marketing digital. O que isso é na realidade? Se a gente for pensar, existem vários pontos positivos. A barreira de entrada no mercado ela é extremamente baixa, você não depende de muitos recursos para poder oferecer esse trabalho, você tem uma dinâmica positiva de margem de lucro por ser uma prestação de serviço e você, como eu disse, não precisa de muitos recursos e você pode iniciar de maneira empreendedora, você sendo a peça fundamental que dá o start nesse negócio, como foi, inclusive, com a V4, né? Uma outra vantagem interessante, que foi o nosso caso, é que você consegue receber antes de ter muita infraestrutura, diferente de outros tipos de negócio, né? Se você quiser abrir uma loja para você vender, na maioria dos casos, você vai precisar ter a loja antes, né? Vai precisar fazer um investimento. Já para uma agência, tu pode começar a fechar seus primeiros contratos sem ter aberto a agência em si, com essa grana que você recebe de forma antecipada, você consegue financiar a criação do próprio negócio. É o que a gente diz, né? Ser financiado pelo dinheiro do cliente. Um outro aspecto positivo também sobre esse modelo de negócio é que cada vez mais essas empresas elas atuam por um pagamento recorrente, por um pagamento mensal e não necessariamente por jobs ou por alguma remuneração específica. O que traz também uma dinâmica de segurança financeira ou estabilidade financeira para o negócio. É uma ótima palavra. Eu acho que é uma boa maneira de pontuar. Mas até aí, beleza, cara. Agora, deixa a gente apontar algumas coisas que não ficam claras quando essa ideia surge na mente. A primeira coisa que a gente tem que entender é o próprio modelo. O que é uma agência, Denner? Muitas pessoas acreditam que todos os trabalhos relacionados à comunicação, seja criação, seja a própria produção de conteúdo audiovisual, seja investimento em mídia, planejamento, enfim, tudo está englobado dentro dessa mesma cesta de ser uma agência. Mas a gente não enxerga assim. A agência, a origem do termo vem do propósito de agenciar mídia, né? No Brasil, por exemplo, é legalmente impossível você comprar mídia diretamente do veículo. Precisa se passar por um intermediário, que é a agência, que é um modelo até exclusivo do mercado brasileiro. Então a gente tem esse conceito muito claro que é o trabalho de agenciar algo. Por exemplo, tem uma agência de modelo, tem uma agência de emprego, tem uma agência de propaganda, publicidade e propaganda. Mas isso não é o trabalho de uma produtora que faz conteúdo, seja audiovisual, seja texto, seja imagem na parte de design, como a gente tem os estúdios de design muito claros nesse sentido. E também é diferente de uma consultoria, que vai focar mais no planejamento, na parte estratégica e consultiva. Então isso que você tem que ter na sua cabeça. Uma agência é agenciar mídia. Uma produtora é uma coisa, uma consultoria é outra coisa. E no nosso ponto de vista, o modelo de agência está fadado ao fracasso e não funciona. Exatamente. Por isso que a gente formata a nossa atuação como um modelo de assessoria. E não porque a gente teve essa ideia, mas porque é uma exigência do mercado. Assim como você precisa ter um aspecto consultivo, uma visão estratégia nessa prestação de serviço, você também tem que ter a competência operacional para poder viabilizar a prática dessa dinâmica ao oferecer isso para o cliente. E muitas vezes essa necessidade de visão consultiva e estratégica não é presente ao empreendedor quando o cara tem o estalo. Vou abrir uma empresa de marketing, vou virar uma agência de marketing. E muitas vezes isso é crucial,
porque somente o trabalho operacional, que era o trabalho que o freelancer muitas vezes estava fazendo, ou aquele designer, aquele profissional vinha fazendo peças de comunicação, design gráfico, isso não sustenta o modelo de negócio, porque o mercado exige muito mais do que somente a entrega e os tangíveis operacionais. E um outro aspecto é que cada vez mais o aspecto criativo do trabalho ele está sendo democratizado por SaaS, por outras ferramentas que fazem esse trabalho criativo poder ser realizado de maneira sem depender de um prestador de serviço para isso, e principalmente a visão consultiva estratégica é o que ganha realmente valor nessa prestação de serviço. O mercado ele sempre foi muito artístico, né? Publicitários brasileiros se consideram muito artistas, porque se tinha essa demanda, as empresas tinham grandes orçamentos e queriam um viés mais artístico, pouco pautado no resultado e mais pautado no ganhar prêmio dos seus peers lá no seu momento. Mas isso não é mais a realidade do mercado. A gente tem um cenário extremamente mais competitivo, que a gente precisa de estratégias mais eficientes para a gente minimizar nossos investimentos e aumentar nossos resultados. Então, quando tu te propõe a vender um trabalho operacional como trabalho de design, é isso que o Daniel está falando. Isso cada vez vai ter um viés menos importante do ponto de vista do cliente, porque ele não está aqui para ganhar prêmio, ele não está aqui para fazer coisa bonitinha, ele está aqui para vender mais. Então, o viés estratégico, o objetivo do que o cliente quer, não é uma arte bonitinha, mas ele quer mais dinheiro no fluxo de caixa dele. E se você se posiciona assim, que é o que a gente vem se posicionando ao longo dos últimos anos aqui na V4, a aceitação do cliente é muito melhor. Dificilmente o cliente vai falar, não, cara, não faz sentido, eu não quero vender mais, eu quero um prêmio para botar na minha prateleira. Dificilmente isso vai acontecer, como muitas agências são pautadas nisso. Se tu vai numa grande agência antiga, tu vai ver um monte de estante com prêmio e tudo mais, e muito pautada em si mesmo, né? Nós somos criativos, nós somos artistas, não pautado no cliente. Cara, eu sei a tua dor, eu sei o teu problema e eu vou botar mais 1 milhão, mais tantos % de caixa na tua empresa neste ano com essa estratégia. Mas o maior problema desse modelo de negócio é a dificuldade de escala. Certamente, quando você abrir essa empresa e você começar a ter que contratar pessoas, você vai perceber que para cada maior demanda comercial que você vai precisar contratar mais pessoas. A dificuldade dessa contratação é um desafio muito maior. Isso foi um desafio forte para a própria V4 Company. E a gente acabou conseguindo expandir e aumentar a nossa capacidade operacional, encontrando outros empreendedores e sendo nossos sócios no modelo de franquia. Inclusive, se você tem um interesse de entender um pouco mais como essa dinâmica funciona, entra no nosso site e conheça mais, se aplique para poder receber os documentos que começam a afirmar essa parceria de franquia e de sociedade com a V4 Company. Essa questão do serviço não ser escalável não é uma particularidade do negócio de comunicação em si. Toda prestação de serviço por si só é difícil de ser escalável, né? A indústria, por exemplo, a revolução industrial que deu o primeiro grande salto assim, para a escala dos negócios é pautada em produtos que tu consegue colocar numa linha de montagem e fabricar em massa. Já o serviço não é tão simples de se fazer isso. É óbvio que certo serviço, por exemplo, uma escola de inglês, instalação de equipamentos, é um serviço que é mais pautado no mesmo processo e tem uma facilidade maior para escalar, até porque tu consegue solucionar o problema que o Daniel falou de pessoas de uma maneira mais simples, porque a mão de obra não é tão técnica quanto o serviço de comunicação. E há outro problema que o serviço de comunicação tem, além de tu precisar de pessoas muito técnicas, além de ser um serviço por si só que tem suas dificuldades para escalar, tem a questão de que o seu serviço nunca vai ser garantido, né? Diferente de uma instalação de um ar-condicionado, diferente de um curso de inglês, você não pode garantir que o ar-condicionado vai ficar bem instalado, você não pode garantir que você vai saber falar inglês no final do curso, quando você está vendendo o resultado. Por isso que muitas empresas vão para o caminho mais fácil, que é vender post, vender arte, vender conteúdo, porque é fácil de tu entregar. Agora, vender o resultado, que é o que importa, que é o que faz o cliente pagar mais caro, ele nunca vai poder ser garantido. E aí você precisa educar o seu cliente, deixar claro e fazer com que ele entenda isso, para que ele possa te contratar por um valor relevante e aí você buscar esse resultado para ele. Esses desafios, essa linha de pensamento também é muito presente no nosso conteúdo de qualificação, que é uma formação que visa qualificar os profissionais dessa área que a gente atua.
Se você tem também o interesse de entender como isso funciona, entre lá no nosso site e você vai entender um pouco mais sobre como essa dinâmica funciona. Inclusive, a V4 Company já explorou em algumas lives que a gente fez essa discussão sobre o modelo de negócio das empresas prestadoras de serviço de comunicação. E os links para que você possa conferir esse conteúdo também vão estar presentes aqui na descrição desse vídeo. É isso aí. A verdade no cru é que o negócio de ter uma agência de marketing digital, primeiro, não é interessante no ponto de vista da agência, que a gente já falou que está fadado ao fracasso, mas o serviço consultivo, o serviço de assessoria, ele não é o melhor negócio do mundo, mas ele pode ser um bom negócio para sua empresa. Você vai ter algumas dificuldades, mas vai ser um ótimo começo, com baixa risco, praticamente nenhum investimento. Você vai aprender muito sobre negócios com seus clientes, vai ser quase um MBA com o qual você está sendo, no mínimo, pago para isso, vai conseguir se capitalizar, para aí, no momento, talvez começar a diversificar. A gente sempre fala que uma empresa não sobrevive de um produto só, mas você precisa dar os seus primeiros passos para aí chegar no nível de ter diferentes produtos. Então, essa é a nossa visão sobre esse mercado. Se você quer ser nosso sócio e já aprender um pouco do que a gente já sabe, vá lá dar uma olhada no modelo de franquia da V4. A gente já está nessa fase de diferenciar os produtos e está levando isso já para os nossos parceiros sócios franqueados e pode ser um caminho interessante. Do contrário, tem a formação, tem o nosso canal para você acompanhar e a gente poder continuar colaborando com o seu desenvolvimento nesse mercado. Exatamente. E uma dica muito valiosa que a gente tem uma experiência sólida com isso é que entre nesse mercado se você realmente gosta de fazer isso, se você realmente é fanático pelo resultado do seu cliente e você é fanático por prestar um serviço relevante e ser fundamental na dinâmica de negócio do seu cliente. Isso é muito importante. Com certeza. Então é isso, gente. Eu sou o Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.